Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais uma aula de redação, né? Quem caiu de paraquedas aqui nessa aula e não acompanhou as aulas passadas, eu peço que vocês voltem aqui mesmo no canal do YouTube e deem uma olhadinha nas aulas que já foram passadas. Por quê? Porque essas aulas estão seguindo uma sequência lógica. Então, já foi dada uma aula introdutória, já foi dada a aula 1, já foi dada a aula 2, né? Inclusive, a aula 2 ela foi dividida em 2 blocos e agora estamos na aula 3. Então, se você caiu na aula de desenvolvimento de esqueleto e não acompanhou as aulas passadas, você pode até aprender alguma coisa, só que você não vai ter aquele estudo completo, né? Você não vai ter aquela formação completa de quem já vem acompanhando. Beleza, me apresentando aqui, sou professora Yali, sou professora de redação aqui do curso, né, do Núcleo Militar. Estou responsável aí pelas aulas bônus que são ofertadas aqui através da plataforma do YouTube. Não estou dando aula presencial no momento, algumas incompatibilidades aí com o cursinho, mas estamos aí desenvolvendo essa parceria. Beleza? Estou aprovada em 4 concursos públicos, tenho experiência em mais de 10 concursos prestados, 4 aprovações. Estou me formando em 2 pós-graduações, né, concomitante, pós-graduação em criminologia e pós-graduação em técnica redacional e revisão de textos, né, aperfeiçoando aí o conhecimento que eu adquiri ao longo dessa caminhada para concurso público. Beleza? Aqui estão minhas redes sociais, minhas não, né? Só minha mesmo, porque é só uma. É por lá que eu passo todas as informações do meu trabalho, tá bom? Conto um pouquinho da minha história, então quem quiser seguir pode ficar à vontade. Aqui nós temos o Instagram do Núcleo Militar, então vocês que têm interesse em ter um curso completo, um acompanhamento completo, fora essas aulas bônus que estão sendo ofertadas, vocês podem entrar lá no Instagram do Núcleo Militar para mais informações. O Núcleo Militar está aqui no sertão de Pernambuco, né? Temos aí vários polos espalhados aí pelas diversas estradas do sertão. Ok, sem muitas delongas, estou me apresentando, vamos começar a aula. Lembrando o que a vocês. Nós estamos trabalhando aqui de uma forma em que eu consiga passar um curso completo para vocês. Um curso que vá desde a teoria textual, a teoria da escrita, a basicamente tudo que precisamos na parte de argumentação textual também. Isso aqui é válido para o concurso, focado, na verdade, para o concurso da PM de Pernambuco, mas vale para PM Pernambuco Soldado, PM Pernambuco Oficial, vale para a Polícia Civil de Pernambuco. Qualquer concurso que cobre redação, principalmente da área de carreira policial, essas aulas são completamente válidas. Coisa ou outra eu pontuo especificamente para esse concurso da PM Pernambuco, porque são algumas peculiaridades da banca do Instituto da OCP e algumas peculiaridades que veio prevista no edital. E você consegue observar isso lá na aula introdutória, eu destrinchei todos esses detalhes bem direitinhos. Então, pessoal, nós já tivemos uma aula introdutória, né? Que ela não está aqui inclusa. Nós tivemos uma aula introdutória, beleza? Que está disponível aí para vocês. Introdutória. Nós tivemos uma aula de princípios básicos, que já está disponível aí. Tivemos aqui essa aula 2, que foi dividida em 2 blocos, para que ficasse mais completa. Então, temos 2 blocos dessa aula 2 aqui, a interpretação do uso da folha de apoio. E estamos aqui hoje nessa aula de desenvolvimento de esqueletos. Eu vou tentar dar em uma aula só. Porém, essa aula de desenvolvimento de esqueleto, eu vou dar uma parte, digamos assim, explicando passo a passo, né? Porque essa aula, ela faz link com essa aula aqui, de elementos coesivos. Então, essa aula vai estar focada em quê? Introdução,
introdução, desenvolvimento, conclusão. Os tipos que eu aconselho usar, não trouxe muitos, a título de não bagunçar a cabeça de vocês, né? Também muita informação desnecessária. Só que a aula de elementos coesivos, ela entra dentro da aula de esqueletos. Então, eu estou trabalhando de forma horizontal, né? Eu estou trabalhando de forma horizontal. Como assim, de forma horizontal? As aulas estão sendo dadas assim, ok? Porém, provavelmente, aqui em específico, eu vá dar essas aulas conjuntas, para que faça mais sentido na cabeça de vocês. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos logo tirar uma dúvida aqui, chefe, né? A pergunta que mais me fazem e uma coisa que me procuram muito. Esqueleto é a mesma coisa de modelo pronto? E aí eu já venho esclarecer para vocês que não. Esqueleto não é modelo pronto. Eu, professora Yali, não tenho modelo pronto para nenhum aluno. Eu tenho meus esqueletos feitos por mim, que eu elaborei ao longo de alguns estudos. Então, eu não tenho modelo pronto. Não vendo, né? As pessoas procuram muito para compra modelo pronto de redação. Eu não vendo modelo pronto de redação. Só ajustar aqui essa câmera. Rapidinho. Ok. Não vendo modelo pronto e outra coisa, além disso, não aconselho você comprar. E eu vou lhe explicar o porquê. Primeiramente, eu vou dizer uma coisa, parem de ser preguiçosos, tá certo? Parem de ser preguiçosos, parem de procurar o caminho mais rápido, parem de querer tudo na mão de vocês, tá? A gente tem que ter sabedoria na hora de estudar, de saber o que filtrar, de saber o que priorizar, de procurar caminhos que tornem o nosso estudo mais eficaz. Mas a gente tem que parar de querer as coisas na nossa mão. Tá bom? Se a gente quer uma coisa, a gente tem que ir lá e buscar, seguindo as dificuldades que aquelas coisas precisam ter para que o nosso caminho faça sentido. Então, modelo pronto é coisa de gente preguiçosa, tá? Pode ter outros professores aí que discordem, essa é a minha opinião. Modelo pronto é coisa de gente preguiçosa, é coisa de gente que não quer aprender, é coisa de gente que quer decorar uma fórmula para chegar lá e escrever. Se esse é o seu objetivo, eu não estou aqui para lhe ajudar. Se o seu objetivo é procurar um modelo aí em que você coloque um tema lá dentro e faça para passar no concurso, esse não é o meu objetivo. Pode dar certo? Pode. E aí eu vou lhe alertar porque também pode não dar certo. Quando você pega um modelo pronto, seja de qualquer coisa, não só de redação, de qualquer coisa, é muito provável que você fique preso àquilo que está ali. Porque você não aprendeu a fazer, entendeu? Não foi você quem desenvolveu aquilo. E qual é o risco? Chegar na hora da prova você esquecer. Chegar na hora da prova você travar. Não, Yara, você tá ficando doida. Se eu vou estar repetindo o mesmo modelo, eu posso chegar na hora da prova e esquecer? Pode. Você pode. Porque quem já fez prova aqui sabe do que eu estou falando, do sentimento de prova, do sentimento de chegar lá e sentir aquela pressão, sentir tudo aquilo, o tempo de prova rolando, fiscal, colhe biometria, assina nome. O clima de prova faz com que sua mente dê uma travada, entendeu? Então, se você não treinou frequentemente escrevendo, apenas pegando um tema e enfiando lá dentro de um modelo pronto, é bem provável que você possa esquecer algumas coisas. E aí vai dar aquele velho branco. Então, não aconselho. Se funcionou para alguém, beleza. O que é que eu ensino? Eu ensino você a fazer. Em nenhum momento posso trazer, estou pensando ainda em trazer, a título de exemplo para vocês, os meus esqueletos. E Ali, você aconselha eu pegar o seu esqueleto e copiar do mesmo jeito na minha prova? Não, não aconselho. Eu aconselho você ver tudo que eu vou lhe dar aqui nessa aula, tudo que eu vou lhe dar na aula de elementos coesivos e com isso você vai desenvolver o seu.
E não é difícil. Vocês vão ver que não é difícil, tá bom? Então, esclarecendo de uma vez por toda, eu estou ensinando vocês a montar uma redação. Eu estou ensinando a vocês o que possui numa introdução, o que possui numa conclusão, o que possui no desenvolvimento, o porquê aquilo ali está ali, tá bom? E como você vai fazer. Se você quiser pegar alguma coisa em que você faça uma coisa meia boca, vocês procurem em outras aulas, tá? Aqui vocês não vão encontrar. Então, vamos lá, né? Pronto, então vamos lá agora definir. É isso mesmo. Vamos lá definir direitinho tudo que compõe uma redação de forma esquelética. É por isso que o nome é isso. É como se uma redação fosse o nosso corpo humano, né? E o esqueleto é aquilo que embasa, entende? O esqueleto, ele é aquilo que dá sustentação a uma redação. E aí, quando você tem o esqueleto pronto, o que é que vai acontecer na sua vida? O tema que você pegar, você vai simplesmente encaixar dentro daquilo que você já tem predefinido. Olha só, esse aqui é um modelo de um esqueleto, a câmera tá aqui, de um esqueleto meu. Eu vou trazer uma foto disso aqui depois, mas é só para que vocês entendam o que é um esqueleto. Isso aqui não é uma redação pronta, tá vendo? Isso aqui é um esqueleto, é o que eu posso utilizar, tá vendo? E você tá vendo que tem linhas que não estão escritas? Aqui provavelmente é a argumentação. Essa parte toda aqui é esqueleto, entendeu? Eu tenho meu esqueleto pronto. Tenho mais de um? Tenho. Geralmente eu tenho dois. Geralmente eu uso mais um do que o outro. É só para que eu não fique viciada e usar um só que geralmente eu repito o modelo em todas as provas que eu faço. Aqui eu tenho outro esqueleto, tá bom? De redação, eu consigo mostrar aqui para vocês também, por exemplo, ó. Cadê? Aqui, tá? Então, vem aqui o que é que eu uso na minha introdução, quantidade de linhas, o que é que eu uso nos meus tópicos de desenvolvimento, ok? O que é que eu uso na minha conclusão. Isso aqui eu vou trazer depois, tá bom? Para vocês, esse modelozinho que foi o que foi desenvolvido por mim. Mas eu quero ensinar vocês a fazerem isso aqui. É só para que quem realmente não tem muita base entenda como no que consiste um esqueleto de redação, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, o que nós definimos quando nós vamos elaborar um esqueleto? Yali, o que é que vai ter no meu esqueleto? De cara, você vai definir no seu esqueleto quantidade de parágrafos e quantidade de linhas em cada parágrafo, tá? Para PM Pernambuco, a gente tem um pouquinho mais de trabalho com isso, porque nós temos um pouquinho mais de trabalho, porque a banca OCP, nessa prova, ela veio colocando 20 linhas, mínimo 15 e máximo 20. Então, ela complicou um pouquinho a nossa vida, complicou até a minha, porque eu sou acostumada a escrever 30 linhas, né? Mas a gente trabalha com o que a gente tem. Então, quando você vai desenvolver um esqueleto, que é o que você vai treinar e levar para a sua prova, você já sabe como é que você vai dividir essas 20 linhas. Por quê? A sua redação ela é dividida por parágrafos, não é? Isso você tem que saber. Sua redação é dividida por parágrafos. Então, você já tem que definir a quantidade de parágrafos que vai ter na sua redação. Para a PM Pernambuco, eu aconselho, eu estou aconselhando os alunos que eu faço correção de redação fazerem de qual forma? 3, no máximo 4 parágrafos, mas é aconselhável 3. O de introdução, tem pessoas que não usam introdução, eu vou falar sobre isso. O de introdução, o de desenvolvimento e o último desenvolvimento com a conclusão, que eu também vou falar sobre isso. Como é que vai dividir? Se são no máximo 20 linhas, o primeiro parágrafo, quando o primeiro parágrafo é só introdução, ele geralmente vem de 3 a 5 linhas, tá bom? Então, você não vai perder muito tempo, ou muitas linhas, muito tempo não. Você não vai perder muitas linhas lá na introdução. E seus parágrafos principais são os de desenvolvimento. É lá que você ganha ponto, tá?
Então, qual é o aconselhável? Yali, quantidade aproximada de linhas por parágrafo. Primeiro, a gente vai ter que definir quantos parágrafos a gente tem. Então, a gente vai definir o quê? Por exemplo, eu vou ter um parágrafo introdutório, eu vou ter um parágrafo de desenvolvimento e o meu último parágrafo vai vir desenvolvimento mais conclusão juntas. Por que desenvolvimento mais conclusão juntas? Quando a gente trabalha com 30 linhas, a gente consegue desenvolver em 2 parágrafos e deixar o último para conclusão. E aí também são outras peculiaridades que a gente estudaria em outra situação. Para Pernambuco, como são só 20 linhas, esse é o modelo que eu aconselho você fazer. Veja só, aqui na introdução, você vai usar 5 linhas, mais ou menos, tá? Aqui nesse desenvolvimento, você vai usar mais ou menos 7, o que dá 13, né? Isso? E aqui nesse desenvolvimento e conclusão, você vai usar de 6 a 7 linhas. Por isso que tem esse nome aqui, ó, é quantidade aproximada. Mas o que é que vocês têm que se atentar ao aproximada? Existem limites e existem regras. Quais são as regras? Deixa eu pegar, aqui. Quais são as regras? Não, vou só deixar aqui anotado de novo, né? Deixa eu anotar, não, beleza. Aqui, introdução, máximo 5, desenvolvimento 7, e desenvolvimento mais conclusão, aproximadamente 7. Por quê? Aqui dá 14, né? 14 com 5 dá 19. Então, a gente trabalha com essa quantidade aproximada. Não aconselho você escrever 15, tá? Isso é coisa de gente preguiçosa, a banca vai olhar, meu Deus. Pedi para fazer no mínimo 15, fez as 15 batidas, não. Faça pelo menos 17. Sempre pelo menos 2 linhas a mais do que a banca lhe pede. Só não passe de 20, tá? Só não passe de 20. E eu já falei sobre isso, sobre essas regras aí. Outra coisa que a gente tem que deixar definido, os limites. Existe uma regra na redação que é o quê? Qual é a regra da redação? Oxente, o que é isso, meu Deus? Qual é a regra? A introdução não pode ser maior, não pode ser maior do que os parágrafos de desenvolvimento. Não pode, tá bom? Você não pode, por exemplo, gastar lá na sua introdução 10 linhas e no seu desenvolvimento 5. Porque a banca avalia o seu conhecimento, o seu argumento. E a gente vai ver que a introdução é para apresentar o tema. Se você gasta tempo apresentando o tema, você perde espaço para você dar o argumento. O argumento vem no desenvolvimento, entendeu? Então, você vai estar apresentando, enrolando ali, enchendo linguiça lá no primeiro parágrafo e no desenvolvimento vai ficar com uma argumentação rasa, sabe? Uma argumentação fraca e aí tu vai perder ponto por causa disso. Outra coisa, então lembrem dessa regra, introdução não pode ser maior do que desenvolvimento. E Ali, a introdução pode ser maior do que a conclusão? Em regra, não. Preste atenção. Em regra, os parágrafos de desenvolvimento não podem ser maior do que a conclusão. Em qual situação? Em uma redação de 30 linhas. Em uma redação de 30 linhas, a conclusão ela vem menor do que os parágrafos de desenvolvimento. Mas numa redação dessa, onde a gente pega o último desenvolvimento com a conclusão, que é o que eu vou ensinar vocês a mais à frente, ela pode ser um pouquinho maior, porque é como se fosse 2 parágrafos em um. Você vai desenvolver e concluir o tema, porque nós só temos 20 linhas, então nós temos que trabalhar com essa peculiaridade. Então, beleza, a introdução ali tem de 3 a 5, né? Ela tá ficando menor. O desenvolvimento tem ali 7, aproximado, de 6 a 7, e a conclusão com o último desenvolvimento de 6 a 7. Por quê? Em uma situação dessa, sua redação vai ficar entre 18 e 20 linhas, tá bom? Fechado, sem BO, sem problema nenhum. Outra coisa.
Então, ok, vimos aqui que nós temos que ter uma quantidade aproximada de linhas, né? De linhas por parágrafo. Nós também definimos logo, quando a gente vai fazer o nosso esqueleto, a quantidade de parágrafos. Não, eu vou trabalhar não vou ter introdução, né? Tem gente que define assim, não vou ter introdução. Vou ter um desenvolvimento, mais uma conclusão. É uma opção sua. Você pode começar a redação desenvolvendo, pode. Não aconselho, nunca fiz, nunca utilizei. Tem quem faça? Tem quem tenha uma boa nota fazendo? Tem, tá bom? Mas é mais difícil. Então, né, vamos se atentar ao que se torna mais fácil, mais prático e que dá certo para todo mundo que fizer. Outra coisa, você tem que definir isso, você tem que definir isso. Outra coisa que você tem que definir, o tipo, é o que a gente vai estudar ali na frente. O tipo de introdução, o tipo de abordagem em tópicos de desenvolvimento e o tipo de conclusão. Quando você vai fazer seu esqueleto, você já vai definir exatamente. A minha introdução vai ser essa aqui, eu vou passar os tipos. A minha abordagem em desenvolvimento vai ser essa aqui, vou passar os tipos. A minha conclusão vai ser essa aqui. Você já define tudo isso, você já consegue definir dentro... Oxi, meu Deus. Eita, volta. Isso tudo você já consegue definir dentro do seu esqueleto, tá bom? Eu vou mostrar isso aqui com mais calma depois a vocês. Mas aí você já vai ter definido. Você já vai copiar no seu esqueleto. Você tem que ter uma folha dessa. Você tem que ter uma folha com o seu esqueleto pronto, tá bom? Para você ir repetindo em toda a redação que você for fazer. O que é que eu defino? O que é que eu defino também no meu esqueleto quando eu for fazer? O que é que eu defino? Não tá apagando, não. Agora foi. O que é que eu defino também no meu esqueleto? Eu defino aqui no meu esqueleto os elementos de coesão, que é a próxima aula. Como é que eu vou iniciar o meu texto? Deixa eu ver como é que eu vou iniciar o meu texto. Peraí, minha mente bugou. Não era isso que eu ia falar, não. Era isso que eu ia falar? Sim, era isso que eu ia falar. Como é que eu vou iniciar o meu texto? Quais palavras eu vou usar para iniciar o meu texto? Quando você tem isso definido, você vai repetindo até que aquele se torne natural. Por exemplo, a maioria dos meus textos eu começo com é notório que e vou apresentar meu tema, tá bom? Tem muitas pessoas que começam, é um tipo de introdução que eu vou passar para vocês, começam com uma afirmação. Por exemplo, o tema é segurança pública. Começam com a afirmação direta. A Constituição Federal, em seu artigo 144, nos garante a segurança pública. É uma afirmação. Você já tem que saber como é que você começa, tá? E aí, você já tem que saber como é que você vai pular para o próximo período, tá bom? Então, quais elementos você vai usar? Desse modo, dessa maneira, dentro do período, gente. Não pulei para o próximo parágrafo. É notório que a segurança pública no Brasil está com problemas na sua efetividade e na sua eficácia. Ponto, né? Eu dei ali minha introdução. Mas, eu ainda preciso continuar minha introdução. Só escrevi 1 linha e meia. Beleza. Vou começar com outro assunto, né? Vou apresentar meu tema. Eu vou direto? Eu terminei. Tem uma pontuação. Se eu vou começar outro período, tem que ter elemento de coesão. Dessa maneira, nessa perspectiva, sob essa ótica, isso tudo é o que a gente chama de elemento de coesão. Isso é o que faz o nosso texto ficar amarrado. E, Ali, você vai dar aula de elementos de coesão. Vou dar aula de elementos de coesão. O que vocês precisam entender é que geralmente a gente trabalha com listinha assim, ó. É porque tá ficando ao contrário. Aqui, ó, elementos de progressividade. E aí eu já tenho várias expressões em que eu posso utilizar. Tá entendendo? E aí eu pego aqui, então eu vou escrever uma redação hoje, então vou revisar aqui. Nesse viés, nessa perspectiva, além disso, dessa maneira, assim como,
simultaneamente. Você está entendendo o que são elementos de coesão? Então, isso tudo você já define no seu esqueleto também o que você vai usar. Para quando chegar na hora da prova, você não esquecer, você não saber quais usar, tá? E aí tem os elementos de coesivo de parágrafo. Por exemplo, beleza, minha introdução eu vou iniciar com é notório que, ou vou iniciar com afirmação. Ok, como é que eu vou iniciar o meu primeiro parágrafo? Primeiramente, pode ser. Primeiramente, vale destacar, e aí eu começo. Isso eu já boto no meu esqueleto. Como é que eu vou começar? Em primeiro lugar, vale discorrer sobre, eu já boto no meu esqueleto. Eu escolho isso antes de ir para a prova. Não é na hora da prova que eu vou contar com minha memória aparecer e me dar essas expressões. Entendeu? Porque é muito falho a nossa memória nesse quesito. Beleza. Terminei ali o primeiro parágrafo. Vou para o terceiro parágrafo. Só que o terceiro parágrafo eu vou jogar minha conclusão junta, porque eu só tenho 20 linhas. E aí os elementos de coesão que eu tenho que jogar lá no final, né? E aí eu já venho com o meu elemento pronto. Por exemplo, logo pode ser conclusivo, vocês sabem, né? Logo pode ser explicativo e conclusivo. Então, vou iniciar o meu último parágrafo com logo. Posso iniciar meu outro parágrafo com por fim, né? Por fim, vale discorrer sobre tal coisa, né? É outra coisa que eu posso utilizar. Outra coisa que eu posso utilizar também, assim sendo, né? Posso iniciar o último. Assim sendo, porque eu retomo tudo que eu falei e eu concluo. Assim sendo, dessa maneira, de tudo isso que eu falei, eu vou concluir o meu tempo. Ou seja, gente, quando a gente faz o nosso esqueleto, a gente faz um mapeamento do que vai ter na nossa redação. A gente faz de uma maneira com que a gente vai escrevendo essas redações em casa, em treino, e quando a gente chegue lá na hora da prova, a gente escreva aquilo de forma natural. A gente vai ver com mais calma essa parte de elementos coesivos, essas partes de elementos de coesão. Só quero que vocês saibam desde já que isso já fica definido também no esqueleto de vocês. Isso aqui eu já falei, né? Que são as conjunções introdutórias, né? No início de cada parágrafo. Introdutória diz respeito ao início de parágrafos. Conjunções introdutórias é início de parágrafos. Conjunções de progressividade é início de período. Ali não sei o que é período. Então, a gente vai ter que assistir uma aula de português, né? Então, tem que separar, tem que estar definido no seu esqueleto suas conjunções, que você introduz os parágrafos e os de progressividade, que é entre um período e outro. Tá tudo dentro de um parágrafo, mas aqui tem um período, aqui tem outro. Mas só a título, né? Um período tipo o que a gente conhece na linguagem informal como frase, né? Sempre que tem um ponto final, é o final de um período. E aí eu vou começar outro. Depois de vírgula, não, né? Depois de vírgula, não, aí são orações. Dentro de um período tem várias orações. Vamos revisar português. Ok, então tudo isso é pré-definido na elaboração do nosso esqueleto. Pronto, aqui, ó. Eu já tinha trago aqui, eu tinha esquecido. Aconselhável, gente, isso aqui eu aconselho para PM Pernambuco. Isso aqui eu aconselho para toda banca que exija 20 linhas no máximo. Se for 30 linhas, a gente vai trabalhar de outra maneira, tá certo? Então, quando a gente trabalha com 20 linhas, eu aconselho isso aqui. Introdução mais o primeiro tópico em aproximadamente 6 linhas, o segundo tópico aproximadamente 7 e o terceiro tópico mais a conclusão aproximadamente 7 também. E aí fecha as 15, como vocês podem observar, né? Então, lembrem, isso aqui são para redações que cobram 20 linhas. Redações que cobram 30 linhas, a gente trabalha com outra estrutura. Então, eu aconselho vocês fazerem isso aí. Eu acho que é a maneira da redação ficar mais enxuta,
mais bem organizada e não faltar e nem sobrar linha. Isso é uma margem. Então, você pode vir o primeiro com 5, o segundo com 8, o terceiro com 6, com 7. O que é que não pode acontecer? O que é que não pode acontecer? O que não pode acontecer quando você for dividir seu parágrafo é você não ter proporção. Então, quando você estiver escrevendo, sua redação precisa ter proporção. Tem gente que faz uma introdução com 2 linhas, aí faz um parágrafo lá embaixo com 10 e faz outro parágrafo com 6. Não está proporcional. Visivelmente, o examinador já consegue ver que não está proporcional. Tem um parágrafo desse tamanho, tem um parágrafo desse e tem um parágrafo desse. Ou então a pessoa faz em 2 parágrafos. Eu tenho uma redação de um aluno aqui que eu corrigi, que eu vou trazer para vocês também depois umas redações corrigidas para a gente pontuar. Que ele fez um parágrafo só de 10 linhas. Não. Até em redações de 30 linhas, o máximo que a gente faz por parágrafo é 9. Em outras situações. Passou disso, já fica sem condições. Já fica completamente desproporcional. Então, isso aí é o que eu aconselho para quem vai fazer PEM em Pernambuco ou qualquer redação que cobre 20 linhas, que tente seguir isso aí de maneira aproximada. Vamos lá agora, né, para os tipos de introdução. Eu trouxe para vocês 2 tipos, a básica e a simples, e essa que é a apresentação de tópico. Existem milhares. Existem muitos tipos de introdução. Eu já tive aula de redação no início da minha caminhada, em que o professor passava muito tempo falando vários tipos de introdução que não se aplica em âmbito de concurso. É isso que vocês precisam ter o cuidado de diferenciar, gente. Alguns professores que dão aula para concurso, eles são professores de Enem. A estrutura do Enem é diferente. Tá bom? A estrutura do Enem, ela é muito diferente. Não é vestibular, não é Enem. Desculpa. É concurso público. Então, eu não vou trazer para vocês, tem esse tipo, tem esse que dá contexto, tem esse que você apresenta uma frase pronta, tem esse que você apresenta uma frase de efeito. Por que, Yali, você não passa? Isso deixa a redação rica, isso deixa a redação completa, bonita. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando a gente estuda para concurso valendo, a gente aprende uma coisa a fazer o quê? O básico que dá certo. Vocês já ouviram falar nisso? Eu detesto quem fica enfeitando as coisas, entendeu? Então, se você vai treinar pro TAF, você tem que treinar o que está no edital. Se você não estiver conseguindo bater os índices, aí é que você vai procurar exercícios complementares que foquem em você melhorar o seu desempenho. Você vai escrever uma redação, você tem que escrever o básico que dá certo. Porque eu quero usar palavras bonitas, robustas. Pra quê? Entendeu? Pra quê? Não para enriquecer. O que enriquece redação é argumento. O que enriquece redação é responder o que a banca pediu. Não adianta nada tu tá lá com é indiscutível, é de notório saber, é imprescindível, conforme citou o filósofo, o americano, e tu vai responder o que a banca pediu? Não, mas eu sou muito bom. Não, eu sou muito bom, tô ótimo em estrutura, eu quero usar umas palavras robustas. Posso? Pode. É lindo quem consegue usar, mas tem que focar no principal. Tá entendendo? Você tem que procurar sinônimos de palavras para, por exemplo, não ficar em repetição. Eu quero falar que é importante. Beleza, escreve lá, é importante, né? Aí lá embaixo eu já quero falar que é importante de novo. Aí eu procuro um sinônimo. É importante, é necessário, é indispensável, né? Eu vou, obviamente, a minha redação, quando eu procuro por sinônimos, ela acaba ficando uma redação mais bem elaborada, mais robusta com algumas palavras. Tem palavras que dá para você substituir, né? Tem palavras que deixam o seu texto mais bonito. Mas,
Porque eu digo que o âmbito de concurso é diferente. É muito difícil você lembrar disso na hora da prova. Só quem faz concurso sabe o que é concurso. Professor de Enem não sabe o que é concurso, tá bom? Professor de redação de Enem, ele provavelmente nunca nem fez o concurso. E quando ele faz concurso da área de educação, que é outra coisa totalmente diferente do que a gente vive. Então, a gente tem que ir com um básico que funciona. Não, mas eu tenho medo da minha redação ficar pobre, ficar assim, meio sem graça. Eu vou trazer exemplo para vocês. Em uma redação do CESP, que é o terror aí de todo mundo, né? Ai, meu Deus, o CESP é o bicho de 7 cabeças. Em uma redação do CESP, de 20 pontos, eu tirei 18,67 com base, tá bom? Eu vou trazer um modelo de redação para vocês, de uma conhecida minha, que fez PM Santa Catarina, usando o básico bem feito, que tirou 19 pontos de 20. Também vou trazer para vocês 2 exemplos de notas muito boas da agora, recente, da Paraíba. Estou com 2 redações para trazer como exemplo para vocês de estrutura básica, tá? É por isso que eu tô querendo dizer a vocês, não enlouqueçam querendo fazer coisa que vocês não sabem. Vamos fazer o básico que dá certo. Vamos lá para o tipo de introdução, então. Quais são os tipos de introdução que eu trouxe para vocês? Vou apresentar a básica, a simples. Tô lá, vou começar a escrever o meu texto, tá certo? O tema do meu texto é a segurança pública no Brasil. A banca deu. Escreva sobre a segurança pública no Brasil e os desafios para sua efetividade. A banca me deu esse tema. Vou começar a escrever, tô na introdução. O que é que eu faço? Vou apresentar minha tese. E Ali, o que é a tese? A tese é o seu bichinho de estimação. A tese é o que você vai defender ao longo do seu texto, tá bom? A tese é aquilo que você vai argumentar a favor dela. Você vai defender aquilo para a banca. Já viu um TCC? A gente não apresenta uma tese? Você chega lá na frente dos examinadores, lá que é pessoal, e fala, ó, vou falar sobre segurança pública no Brasil. Aí você fala, defendendo aquilo. Defendendo seu argumento. E eles vão julgar. É a mesma coisa da redação. A tese tem que estar definida. Em um texto dissertativo argumentativo, se você fosse em uma tese, você não fez nada. Você está defendendo o quê? O examinador não sabe. Eu corrijo redações em que simplesmente os alunos falam e não defendem nada. Se fosse uma redação dissertativa expositiva, você não precisa ter tese. Você vai apresentar dados, estudos, artigos, citações, entendeu? Você vai estar dando informações à banca. Mas a banca, ela quer que você defenda alguma coisa. É por isso que o seu texto é dissertativo argumentativo. Em uma introdução simples, vamos lá. O que é que eu faço numa introdução simples? Comecei a escrever meu texto. Vou focar no tema e vou focar na minha tese. Quando você lê um tema, a banca lhe deu lá a folha de apoio, aquela que eu ensinei vocês a usar. Vocês já têm que ter a tese de vocês em cabeça. Li o tema, peraí, qual vai ser minha tese? Meu Deus, qual vai ser minha tese? Definir, pronto. A introdução básica e simples, lá nas primeiras linhas, você vai simplesmente fazer isso. Você vai apresentar o tema que a banca lhe deu e você vai apresentar a sua tese. Por exemplo, vamos dizer que aqui é as linhas da sua redação. Eu vou trazer depois isso em linhas, viu, minha gente? É porque aqui é uma aula teórica. Vamos dizer que aqui é o seu primeiro parágrafo. E Ali, cadê o tema? Aqui. Vamos lá para todos os detalhes. No que se refere... Queria uma canetinha. O núcleo tem que me patrocinar com uma canetinha. No que se refere... Tá vendo? E Ali, o que é isso aqui? Elemento. Isso aqui é um elemento introdutório. Isso aqui é um elemento introdutório que você define no seu esqueleto. No que se refere, isso aqui foi a banca que me deu. A segurança pública no Brasil
e os desafios para sua efetividade. Esse tema aqui foi a banca que me deu. Ela me deu isso aqui lá. Ela mandou eu escrever sobre isso aqui. Tá vendo o que é que a gente já tem? No que se refere à segurança pública no Brasil e os desafios para sua efetividade, é notória o quê? Minha gente, o que é notória? A minha tese. É notória a necessidade do aparelhamento entre todos os órgãos que compõem esse sistema. Vocês estão vendo? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui a gente tem, ó, tema. Aqui a gente tem tese. No que consiste, Iale? O tipo de introdução básica e simples, Iale, o que é que eu vou botar? Apresentação sucinta da tese, tá aqui, beleza? Vou apresentar meu tema, vou apresentar minha tese. Meu tema tá aqui, minha tese tá aqui, meu elemento introdutório tá aqui. Tá difícil? Eu citei aí o filósofo francês da Grécia Antiga, que dizia que a segurança pública precisava ter princípio... Não, eu não citei. Tá pobre isso aí? Não tá. Isso aí tá bem estruturado. Eu tenho um elemento de introdução, eu tenho um tema e eu tenho tese. O examinador olha isso aqui, ele entende. Ele vê que tá organizado, entendeu? Você introduz bem, você apresentou o tema para quem tá lendo e você apresentou sua tese. Tá tudo claro, tá tudo básico, tá tudo simples. Tem 3 linhas. Vai sobrar linha para tu desenvolver. Tu quer mais o quê? Nada. E Ali, tu me aconselha a usar esse tipo de introdução? Aconselho. Eu aconselho você a usar esse tipo de introdução. Qual é o principal erro que pode acontecer nessa introdução? Já vou falar aqui agora para vocês. Qual é o principal erro que pode acontecer aqui? O aluno vê isso aqui, essa minha aula, aí ele não faz isso aqui, ó. Ele não bota um elemento introdutório. Ele começa logo por aqui, ó. A segurança pública no Brasil e os desafios para sua efetividade. Já tornou incoerente. Já tá incoerente. Entendeu? Já tá sem coesão isso aqui. Se o aluno quebra o elemento introdutório, qual é o outro principal erro? O aluno não apresenta a tese. Então, o primeiro parágrafo, que é o lugar principal, a introdução é o lugar principal para você apresentar a sua tese, o aluno não apresenta. Então, ele enfeita lá, sabe? No que se, né, aí ele começa lá. A segurança pública no Brasil, beleza, segurança pública no Brasil enfrenta desafios para sua efetividade. Ok, ele apresentou o tema. Aí ele começa a inventar coisa. Por isso, na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, fala que esse é um direito de todos. Não, direito e responsabilidade de todos. E ali, tá errado citar a Constituição? Não tá errado. Sabe? Mas ele falou da tese. Ele pode dar uma citação junto com a tese? Pode. Mas eu não aconselho para a PM Pernambuco porque come mais linhas. E a PM Pernambuco a gente só tem 20. Em outras redações eu aconselho. Entendeu? E aí o que é que acontece? Ele cita lá a Constituição, aí fala: por isso o poder público precisa garantir essa segurança. Então ele já botou a conclusão lá, ele já disse que o poder público precisa garantir aquilo ali. Minha gente, calma, tem tempo para você falar do poder público de garantia. Calma, vai ter o tempo. Tá entendendo? Acho que ficou claro aqui que é o tipo de introdução simples, você fala do tema e fala da tese com os elementos, tudo estruturado, tudo bonitinho. É um tipo de introdução. Vamos para um segundo tipo de introdução? Vamos lá. Esse outro tipo de introdução, ela fica um pouquinho maior. É o tipo de introdução que geralmente, quase sempre eu uso. Eu amo ela porque ela fica muito coesa, entendeu? Ela fica muito assim, muito bem explicada. Só que você consegue fazer isso em uma redação de 20 linhas? Consegue. Só que aí ela não vai dar umas 3 linhas, ela vai dar umas 5, a depender da sua letra.
no máximo 6. Então, ela é um pouquinho perigosa, mas é o tipo de introdução que eu mais gosto. Vamos lá para esse tipo de introdução aqui. Você vai apresentar de forma sucinta o tema, beleza? Daqui a pouco eu volto ali para a palavra sucinta. Eu só quero que vocês vejam que nesse tipo de introdução a gente tem o tema. Nesse tipo de introdução a gente tem a enumeração dos tópicos, que é isso aqui, apresentação. E nesse tipo de introdução a gente tem o envolvimento da tese. Nós temos 3 coisas. Tá vendo que aumenta? A gente tem o tema, a gente tem a tese e a gente tem a apresentação do tópico. Para que isso caiba na introdução, a gente usa de alguns artifícios. Por exemplo, o tema que a gente apresentou lá completo, aqui a gente apresenta ele mais sucinto. A gente meio que dá uma abreviada nele, assim, sabe? A gente espreme o tema. Outra coisa, os tópicos é só para enumerar. Que tópicos são esses? Se vier um tipo de folha tipo de folha de apoio, igual aquela que eu mostrei a vocês lá na aula, em que a banca dá, sabe? No tópico 1 fala sobre isso, tópico 2 fala sobre isso, que ela vai dando, lembra? Vocês lembram disso? É esses tópicos que eu tô falando. Aí, mas a banca não deu, ela jogou só o tema. Mas você tem que saber quais são os tópicos que você vai falar. Quando você lê um tema, por exemplo, segurança pública, o que é que eu vou falar? Vou falar de leis, vou falar de leis, vou falar de policiamento. Beleza, eu já sei. Entendeu? Esses são os tópicos. É o tópico que você vai falar, que está envolvido dentro da sua tese. Por exemplo, ok, tema, tópico, tese. Aí você foca aqui, ó, sucinta, ok? É sucinta porque a gente vai reduzir. Vocês vão ver que eu reduzi. É só a enumeração, viu, minha gente? É só tipo, esse é o tópico 1, esse é o tópico 2, esse é o tópico 3. Para PM Pernambuco só dá para falar de 2, provavelmente. Não é para você botar lá número 1, número 2, número 3, não, viu? É para você colocar na sua cabeça. E aí, envolve a tese. E ali, como assim envolver a tese? Eu vou falar da tese de uma forma também mais resumida. Ó, vamos observar aqui. Vamos lá, Yali. Aqui tu começou sem elemento coesivo. Oxente, como assim? Yali disse que tinha que ter elemento introdutório. Cadê o elemento introdutório? Vocês lembram que eu disse que existem 2 tipos? Tem um tipo que você começa com elemento introdutório e tem um tipo que você começa com uma afirmação. Aqui eu comecei com afirmação. Mas, Yali, tu disse que ficava incoerente. Não fica incoerente se você conjugar o verbo certo. Ó como aqui ficava incoerente. No que se refere à segurança pública no Brasil e os desafios para sua efetividade, é notória a necessidade. Tá coerente. Se eu só tiro o elemento coesivo e leio a segurança pública no Brasil e os desafios para sua efetividade, é notória. Não. Se eu tiro o elemento coesivo de introdução, eu tenho que adaptar o meu verbo. Se eu quisesse tirar esse elemento coesivo e transformar aqui numa afirmação, ia ter que ficar assim. Referente à segurança pública no Brasil e os desafios para a sua efetividade. Tá entendendo? Tá entendendo, né? Espero que vocês estejam. Vamos lá. Então, aqui eu não comecei com elemento coesivo de introdução, eu comecei com uma afirmação. Qual é a minha afirmação? A minha afirmação... Deixa eu mostrar a vocês o que é minha afirmação. Não, eu queria apagar só isso ali. Deixa eu mostrar a vocês qual é a minha afirmação. É o meu tema. Minha afirmação é o meu tema. A segurança pública no Brasil enfrenta desafios para a sua efetividade. Tá vendo que tá sucinto? Tá vendo que tá menor do que tá aqui? No que se refere à segurança pública no Brasil e os desafios para a sua efetividade. Resumir. Como eu resumi? Segurança pública no Brasil enfrenta desafios para a sua efetividade. Olha outra coisa. Preste atenção aqui em outra coisa nessa introdução. Deixa eu pegar outra cor aqui, que eu sou doida com isso aqui. Nessa perspectiva, lembra que eu falei de elemento coesivo? Tem que ter. Terminei um período, eu vou para outro, tem que ter, tá certo? Se eu falo, segurança pública no Brasil enfrenta desafios para sua efetividade. Deve se destacar, não tá ruim, mas para ficar ótimo tem que ter o elemento coesivo.
Nessa perspectiva da segurança do Brasil, nessa perspectiva dos desafios para a sua efetividade, deve se destacar. Isso aqui amarra o texto, entendeu? Isso aqui dá coerência ao texto. Vamos lá. Então, o que é que a gente já viu aqui? A gente já viu aqui o tema tá aqui, tá vendo? A gente já tem aqui elemento... Meu Deus, eu preciso de uma caneta. Doação de caneta. Eu já tenho aqui um elemento de progressividade, que é chamado de elemento coesivo. E aí eu vou vir para o quê? Para minha tese, né? Minha tese está de que cor ali? De azul. Aí eu vou vir para a minha tese, ó. Deve-se destacar a necessidade do aparelhamento entre os órgãos que compõem o sistema. Isso aqui é a minha tese. Viram? Já tem o tema, tem um elemento de progressividade e tem um tese na minha introdução. O que é que eu vou ter agora? A última coisa. Qual é a última coisa? A enumeração dos meus tópicos. Isso aqui, vamos ver. O que é que eu vou falar durante o meu texto? Referente à minha tese. Para eu defender a minha tese, eu vou falar sobre o quê? Pronto. Sobre esse aparelhamento entre os órgãos que compõem esse sistema, o que é que eu vou falar? A responsabilidade indireta da sociedade. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre as falhas legislativas. Vou falar sobre isso. E vou falar sobre as políticas públicas a serem desenvolvidas. Eu vou falar sobre 3 coisas. Essas 3 coisas estão ligadas à minha tese. O que é o aparelhamento entre os órgãos? São todos os órgãos que compõem a segurança pública em geral, não só aqueles órgãos que estão lá no artigo 144. São as polícias, são os poderes judiciários, são os poderes executivos. Tudo isso, para funcionar, precisa estar aparelhado, precisam trabalhar conjuntamente. Em relação a isso, eu vou falar sobre o quê? A responsabilidade indireta da sociedade. Porque a sociedade, ela também é responsável pela segurança pública. Fala isso na Constituição. Direito e responsabilidade de todos. Então, a sociedade precisa estar emparelhada. Tá vendo que tá dentro da tese? Vou falar sobre isso. Beleza, o que mais que eu vou falar? As falhas legislativas. Em relação à segurança pública, as falhas legislativas vêm de onde? Do poder legislativo. O poder legislativo tem que estar aparelhado com os outros órgãos para evitar, por exemplo, que a polícia prenda, tenha uma falha legislativa e o judiciário solte. É disso que eu estou falando. A polícia prende, a polícia é um órgão. Tem uma falha legislativa, o poder legislativo é outro órgão. E aí o poder judiciário, que é outro órgão, solta devido à falha legislativa. Vocês estão conseguindo entender o que é que eu estou falando sobre aparelhamento? Uma coisa tem que estar ligada à outra. Se uma delas falha, as outras falham. Entendeu? Então a polícia prendeu, mas tem a falha legislativa. O judiciário vai ter que seguir o que está na lei. Então, prendeu, a falha legislativa causou a soltura do judiciário. Minha tese é essa. Eu tô dando uma redação a vocês. E, Ali, por que tu tá falando isso logo na introdução? Minha gente, quando a gente que corrige uma redação lê uma introdução, a gente quer saber o que é que vocês vão falar no texto. A introdução, ela serve para introduzir, para mostrar. Olha, examinador, eu vou falar sobre isso. Beleza? Já lê. Quando eu leio essa introdução, eu já sei o que é que você vai falar. Você apresentou o tema para mim, então eu já sei do que você está falando. Você apresentou sua tese, eu já sei o que é que você está defendendo. Você apresentou seus tópicos. Eu sei o que é que vai ter no seu argumento. Tá completo. Tá simplesmente perfeito. Sem firula, sem enfeitamento. É o pão com ovo. É o feijão com arroz. Vamos ver outra coisa? Quais são as principais falhas quando você tenta fazer isso aqui e não estuda? Vamos para as principais falhas, igual eu fiz lá na outra. O que é que você pode errar e dar tudo errado aqui? O que é que pode dar tudo errado? A gente precisa de um tema.
A gente precisa de a gente precisa de um tema, né? Nesse tipo. A gente precisa de uma apresentação tópico e a gente precisa de uma tese. E aí, como deu muitas linhas, o que é que acontece? Você não fala da tese, novamente. Segundo a segurança pública, né? A gente tem que falar sobre isso e isso. Tá, mas você tá defendendo o quê? Tá bom? Então, pode acontecer de você esquecer da sua tese aqui. Outro erro você pode cometer aqui. Outro erro que você pode cometer aqui. Não deixar o tema sucinto. Então, o tema vai comer muitas linhas. E aí, sua introdução vai ficar grande. Se você quer usar esse tipo de introdução, a apresentação do tema tem que ser sucinta. Qual outro erro, Yali, que eu posso cometer aqui? Na parte de enumeração dos respectivos tópicos, você pode querer começar a falar dos tópicos. Você está enumerando. Então, tem gente que vai querer falar sobre isso aqui, aí já vai botar. Assim como a responsabilidade indireta, que tem que participar, entendeu? A sociedade é responsável. Não, você não vai falar da sociedade agora, você vai falar do seu desenvolvimento. Não, porque assim como a responsabilidade indireta da sociedade, as falhas legislativas. Porque os senadores, não é hora, não é momento. Você está apresentando, você está enumerando. 1, 2, 3, vocês viram, eu enumerei. Tá entendendo? Outro erro que pode ser cometido aqui. Qual é esse outro erro? Deixa eu mostrar a vocês aqui qual é o outro erro. Deixa eu só lembrar, né? O que é que eu ia falar. Respectivo. Ó, tem que lembrar aqui, ó. Para a sua redação ficar coerente, tem que ser de forma respectiva. Respectivo o quê? A enumeração. A enumeração. Se aqui a primeira coisa que eu estou falando é a responsabilidade indireta da sociedade, se isso aqui é o número 1, se as falhas legislativas é o número 2, se as políticas públicas é o número 3, quando você for para o desenvolvimento, você vai falar de forma respectiva. Primeiramente, vamos lá para o tópico. Vamos lá para o tópico de desenvolvimento. Apresentei, não está lendo a introdução? Eu vou lá. Primeiramente, as políticas públicas a serem desenvolvidas. Políticas públicas de quê? Vocês conseguem perceber que políticas públicas está mais ligada à intervenção? Está mais ligada a uma conclusão? Vocês conseguem perceber? Por isso que ela veio por último? Entendeu? E aí, se você apresentou 1, 2, 3, você vai falar 1, 2, 3. Tá bom? Então, você começa lá. Primeiramente, beleza. Em primeiro lugar, vale discorrer sobre a responsabilidade indireta que a sociedade possui. Aí você pode citar, já fica rica. Pois, segundo a Constituição Federal, no seu artigo 144, afirma que a segurança pública é dever e responsabilidade de todos. Logo, tá tudo ligado. Logo, a sociedade precisa... Aí você vai falar o que é que a sociedade precisa fazer. O que é que a sociedade precisa fazer? A sociedade precisa se comprometer, por exemplo... Meu Deus, não consigo pensar em nada agora. Falei muita coisa. A sociedade precisa se comprometer em ações que têm ação direta da sociedade. Por exemplo, às vezes tem pautas públicas em que o governo chama a sociedade para votar em determinadas coisas e as pessoas não votam. Entendeu? De vez em quando abre na internet, tem sites oficiais do Senado, da Câmara, votação para você votar. Tem uma parte do orçamento fiscal no Brasil, do orçamento público, em que a gente consegue votar. Sabia disso? Então agora vai ser elaborado o plano plurianual, que define plano de governo para 4 anos. Aí eles abrem votações direto nos projetos para a gente votar. Eu quero que tenha mais projetos na área da educação. Quais? Aí tem uma lista lá que a gente vota. Vocês sabiam disso? Não. Aí se a gente não vota nesses projetos da segurança pública, tá entendendo? A gente tem responsabilidade indireta na segurança pública. É uma das coisas que poderia citar. Beleza. Outra coisa que a gente poderia citar é a valorização dos policiais. Se a sociedade não valoriza os policiais que estão na linha de frente, na luta, na garantia da segurança pública, a segurança pública fica frágil. Era outra coisa que poderia citar. Beleza, falei disso, e aí eu vou falar de outra coisa. Assim também, tá entendendo? Simultaneamente,
Da mesma maneira, vale lembrar que as falhas legislativas acabam por dificultar beleza, tal. Falei sobre a falha legislativa. E aí eu venho para o último parágrafo, né? Lembrando que dentro de tudo isso tem que jogar a tua tese, tá bom? Sua tese é o aparelhamento. E aí você vem lá para o último. Logo, né? É necessário que sejam desenvolvidas políticas públicas para que sanem essa questão presente no Brasil. Sabe um erro gritante quando se trata de políticas públicas e de conclusão? O povo fala assim, tem que ser elaborada políticas públicas. Quais? Se falou, cite. Quais são as políticas públicas que tem que ser elaboradas? São campanhas? São investimentos? Entendeu? É o que tem que ser elaborado? Porque o povo fala lá, porque o governo precisa investir mais em segurança pública. O povo bota isso na conclusão. Investir aonde? Investir como? Investir em quê? Entendeu? O povo joga lá. Tem que investir. Tem que valorizar. Como, minha gente? Entendeu? Então tá aí, mais um tipo de introdução. Essa é a que eu mais gosto, eu deixo a redação bem rica, mas tem que ter todos esses cuidados que podem causar que sua introdução fique muito grande ou que você se perca dentro dela. Se você achar muito complicado, você usa a básica, a simples, mas treinando você consegue fazer essa aqui tranquilamente. Para que a aula não fique muito longa, eu vou cortar, vou fazer outro bloco, porque nós ainda vamos passar pelos tópicos de desenvolvimento, tá bom? Que tem 3 tipos, tá vendo? Ó, desenvolvimento por explicação, desenvolvimento por causa e consequência e desenvolvimento por ordem cronológica. E nós também ainda temos os nossos tipos de conclusão. 1, 2, 3. Vou apresentar 3 tipos de conclusão para vocês e 3 tipos de desenvolvimento. Então, vou elaborar outro bloco. A gente vai cortar esse bloco aqui. Então, vocês já fiquem atentos aí que a próxima aula é continuação desse assunto. A próxima aula é continuação do desenvolvimento de esqueletos. Ok, pessoal? Fiquem atentos. Vamos seguir para que vocês consigam desenvolver um ótimo esqueleto, ter uma ótima nota de redação e dar tudo certo nesse concurso para vocês, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e assistam a próxima aula.